21 pessoas. 16 corpos foram localizados. A área onde estavam o foguete e as vítimas ainda está interditada porque há risco de incêndio. As coroas de flores foram mandadas pelo Ministério da Defesa, uma homenagem aos mortos na explosão do VLS-1 protótipo 3 ontem à tarde. Os primeiros 2 corpos foram trazidos de Alcântara para o Instituto Médico Legal de São Luís à noite. Até então, os únicos que puderam ser retirados da plataforma, que derreteu por causa do superaquecimento do local. Nenhum corpo foi identificado porque todos estão carbonizados. Segundo os peritos, serão necessários exames nas arcadas dentárias e de DNA. Quem esteve no local ficou impressionado. Do estado que ficou a estrutura do centro de lançamento, quer dizer, eu acho que os corpos ali, para serem resgatados, vai ser meio difícil. E ainda há muito sigilo sobre o que aconteceu no centro de lançamento de Alcântara. Seria prematuro informarmos agora no momento quais os motivos, quais as causas. Há 3 hipóteses para o acidente. A primeira seria uma falha no abastecimento do foguete, que seria movido a combustível sólido com uma pequena quantidade líquida, altamente inflamável. O VLS carregava 40 toneladas do produto. A segunda hipótese seria um problema no segundo estágio, no equipamento responsável pelo direcionamento do foguete. E a terceira suposição é de que possa ter havido ignição prematura de um dos motores. Os 21 homens que morreram estavam na plataforma, que tinha 32 metros de altura. Havia dezenas de técnicos e militares em todo o centro de lançamento, mas que escaparam sem ferimentos por causa da distância e que estavam do local da explosão. Hoje à tarde, os ministros da Ciência e Tecnologia e da Defesa deram entrevista aos jornalistas, junto com o presidente da Agência Espacial Brasileira. Eles disseram que estão com dificuldades para entender o que aconteceu, porque a equipe que morreu fazia procedimentos considerados simples no momento do acidente. A própria posição da plataforma mostra que não houve explosão. Então, foi uma intensidade, foi um fogo intenso, algo entre 2.000 e 3.000 graus, mas confinado. Foi construído em cima da plataforma e por força disso tudo isso. Ninguém trabalha nessa área obrigado. Trabalha por amor. O salário deles é pequeno, mas ele tem amor ao que faz. Ele tem amor à profissão. Então eu não aceito que nós possamos colocar culpa nessa equipe, que elas tenham sido acovardadas para seguir uma ordem de quem quer que seja. Nós temos obrigações de preservar o local para a realização das investigações, para os trabalhos, inclusive, do Instituto Médico Legal, para a proteção de pessoas que estejam nas proximidades, até que tivéssemos a certeza, coisa que ainda não temos, de que não há mais perigo de aproximação excessiva. Existe risco. A fumaça provocada pelo acidente ontem foi vista a quilômetros de distância e deixou em alerta a população de Alcântara. Hoje, o sentimento é de medo e desinformação. Alcântara está a 22 quilômetros de São Luís. A cidade é tombada pelo patrimônio histórico nacional desde 1948. Mas o aspecto pacato esconde uma certa intranquilidade, acentuada pela tragédia de ontem no centro de lançamento da aeronáutica. Vivo aqui, mas vivo frustrado porque eu sei que nós estamos numa área de risco. Qualquer momento pode ser demolido. As pessoas podem voar também. Tem medo de quê? Arrebentar. Esse pescador viu a fumaça, mas não pensou que fosse uma explosão. De repente eu vi aquela fumaça tão grande subindo, aí os companheiros falaram que podia ser queimação de roçado, né? A prefeitura decretou luto oficial por 3 dias. O ex-prefeito diz que, além do medo, os moradores vivem sob a indiferença. A gente não sabe o que fazer, eles não vêm até aqui para dizer o que nós devemos fazer, se deve sair de casa, se deve fechar a casa, se tem alguma consequência, se tem algum produto químico, alguma coisa que possa afetar a vida da gente. A área do acidente foi completamente isolada. Vigilância total no mar, ar e terra. A segurança aqui está tão rigorosa que na entrada do centro de lançamento há uma placa que foi colocada ontem avisando que é proibido o uso de máquina fotográfica e também filmadora. Esse militar estava de sentinela na hora do acidente. Ele disse que todos receberam ordens expressas para não dar qualquer informação. Por isso, ele teve receio de gravar e ser punido.
mas contou que o acidente foi como o barulho de um raio caindo. Na hora ele saiu correndo, como são orientados. Depois voltou e disse que o que viu é pior do que já assistiu em filmes. As imagens de pessoas queimando, ele conta que nunca mais vai esquecer. Desde a hora do acidente até hoje de manhã, os parentes das vítimas ficaram sem informações oficiais. Todos os mortos eram funcionários do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, no interior paulista. A ordem para quem chegava a Alcântara era de não dar entrevistas. A falta de informações levou parentes à porta do Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos. Não tinha informação nenhuma, eles não tinham informação para dar pra gente. Nenhuma notícia. Uma lista com os nomes dos 21 desaparecidos foi esperada durante todo o dia na portaria do CTA, mas as famílias foram avisadas pessoalmente. A prefeitura decretou a partir de hoje 3 dias de luta oficial na cidade. Ontem à noite, um avião da Força Aérea Brasileira pousou no aeroporto da cidade, mas os passageiros desembarcaram pela área militar. Seria um grupo de 80 pessoas, parte da equipe que estava em Alcântara, no Maranhão. Ao todo, 110 funcionários do Centro Técnico Aeroespacial e mais 9 do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram em julho para a base de lançamento no Maranhão. Todo o projeto do VLS foi desenvolvido em São José dos Campos. Muitos técnicos e engenheiros que já voltaram da base de Alcântara para São José dos Campos foram orientados pelo CTA a não dar entrevistas. Mas em conversas reservadas, todos eles concordam em um ponto. O maior prejuízo foi a perda dos colegas e reunir um grupo de especialistas com o mesmo nível de conhecimento para o Programa Espacial Brasileiro pode levar até uma década. A emoção dos parentes dos mortos e a repercussão pelo mundo do acidente em Alcântara você vê ainda nesta edição. A juíza federal, que está sendo investigada pela CPI dos combustíveis... Sexta-feira, no centro de lançamento de Alcântara. O que se vê é muita fumaça. Em nenhuma delas há detalhes da plataforma que ruiu. Ninguém pôde se aproximar por causa da temperatura altíssima do incêndio. A comissão que investiga o acidente terá 30 dias para apresentar as conclusões, mas o prazo poderá ser estendido. Os parentes das vítimas do acidente em Alcântara foram avisados oficialmente pouco a pouco durante todo o dia. Como as informações que chegavam do Maranhão eram desencontradas, os parentes de funcionários da aeronáutica vieram ao CTA para saber o que de fato havia acontecido. Só assim este homem soube do desaparecimento do cunhado. É difícil até de falar, mas é uma perda que a gente nunca espera, né? A lista de mortos só foi divulgada à tarde. 21 pessoas, todos homens. A maioria engenheiros e técnicos do Centro Aeroespacial de São José dos Campos, que frequentemente iam à base de Alcântara, no Maranhão. Entre os mortos, profissionais altamente especializados, como César Augusto Varejão, há 25 anos no CTA. No último dia dos pais, ele disse à família que estava muito confiante. Achava que desta vez o lançamento do foguete ia dar certo. As outras vezes que não funcionou foi uma frustração muito grande. Agora ele queria que funcionasse mesmo. No fim da tarde, o primeiro relato do acidente. Grupo de estudantes e professores de uma universidade de Londrina, no Paraná, estava na base de Alcântara. Por pouco, eles não foram atingidos pela explosão. Por Deus, né, que realmente a gente não estava na torre do momento do acidente, mas o que sim nós pudemos sim presenciar, isso sim, foi a heroicidade de amigos nossos que estavam ali, né, no momento e gente que nós conhecíamos, né, e que realmente eu acho que se teve alguns heróis, né, na história da pesquisa espacial brasileira, foram esses homens que realmente deram as suas vidas, né, para o que estavam fazendo. A explosão do foguete brasileiro ganhou destaque no noticiário internacional. A edição de hoje do jornal The New York Times traz uma matéria sobre o acidente no primeiro caderno. A rede de TV americana CNN destacou a decisão do governo de dar continuidade ao programa espacial brasileiro. E a edição eletrônica do Washington Post, a notícia foi capa. Na Inglaterra, a tragédia também ocupou as primeiras páginas. O The Times lembra que foi a terceira tentativa do Brasil se tornar uma potência espacial. Para o Guardian, a explosão vai representar um sério atraso no programa espacial brasileiro. O programa VLS é o passaporte de que o Brasil precisa para ingressar no seleto grupo dos que dominam a tecnologia dos lançamentos de foguetes. A viagem, que até aqui custou 300 milhões de dólares, foi mais uma vez adiada.
Foguetes brasileiros são considerados baratos, seguros e confiáveis. Mas os modelos maiores, mais recentes, teimam em não subir. 2 veículos lançadores de satélites falharam pouco depois da partida. E o terceiro, além de explodir, causou a pior tragédia humana de nosso programa espacial. 300 milhões de dólares foram gastos desde 1961, quando começou o programa, tentando colocar em órbita satélites pesados. É um enorme esforço científico, tecnológico e industrial que exige e leva não só ao domínio de campos muito diferentes, precisa também de décadas de formação de pessoal. Só no caso do VLS, que explodiu sexta-feira, 90 indústrias diferentes participavam do projeto, o recorde de cooperação. O Brasil tem uma grande vantagem, a base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Ela é tão boa que até os Estados Unidos querem usá-la. Muito próxima do Equador, com bom tempo o ano inteiro, ela permite lançar satélites em órbitas muito variadas com enorme economia de combustível. Mas o programa espacial brasileiro sofre de um mal desde a infância: falta de dinheiro. O Brasil fez opções tecnológicas baseado em preços. O combustível usado pelos nossos foguetes, combustível sólido, é mais barato, por exemplo. Além disso, tivemos dificuldades em comprar equipamentos para testes. Evidentemente, quanto mais equipamentos de teste a gente tiver, mais segurança a gente tem. E nós temos muito poucos equipamentos de teste. Nós sempre fomos pobres nesse campo. Na sexta-feira do desastre, o Brasil assinava com a Ucrânia, que é herdeira de pedaços do programa espacial da extinta União Soviética, um tratado de cooperação que pode ajudar bastante o nosso programa espacial. Depende de como o país vai reagir ao que todos os donos de tecnologia espacial já enfrentaram: um revés. De jeito nenhum abandonar um programa nacional. Ele está pronto para ser lançado. Ele vai ter sucesso no próximo lançamento, com certeza. O maior acidente do programa espacial brasileiro. Os peritos já sabem onde o fogo começou, mas só as investigações dirão o que ou quem causou a tragédia. As equipes de reportagem receberam instruções de segurança antes de serem levadas ao local do acidente, num ônibus da aeronáutica. Foi estabelecido tempo para a gravação de imagens e de entrevistas, meia hora. A visão do que sobrou da plataforma de lançamento impressiona. Na área onde estava o foguete, hoje só existe uma enorme armação de ferro. Na sexta-feira, dia do acidente, a temperatura dentro da torre chegou a quase 3.000 graus centígrados. Ainda é possível sentir o calor que emana dali, apesar de termos sido mantidos à distância. Somente os peritos podem ultrapassar esta faixa. Mexer ou alterar a posição de qualquer objeto pode comprometer a investigação. Há destroços espalhados num raio de 50 metros. Peças dos motores do segundo e do quarto estágios do foguete estão a 10 metros da plataforma. Não houve tempo para socorrer os 21 homens que trabalhavam no projeto. Os técnicos de investigação só puderam entrar na área do desastre após a retirada do último corpo, feita ontem à tarde. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas sim como ele aconteceu. A comissão que investiga a tragédia diz que o fogo começou no motor do primeiro estágio do veículo lançador de satélite e se alastrou de baixo para cima, atingindo os outros motores, que também queimaram. Em pouco tempo, as chamas tomaram toda a plataforma, que tombou. Ainda se desconhece o que provocou a ignição do primeiro motor. Nós tínhamos equipes no primeiro nível fazendo pressurização em baixa pressão, uma equipe razoável. Tínhamos equipes no segundo nível, vendo partes mecânicas de fixação de calhas. Tínhamos equipes no quarto nível, que estavam vendo a parte de calhas também e partes mecânicas. E tínhamos uma equipe de registro, imagens, que estavam regulando uma câmera na torre de umbilicagem. Não tínhamos nenhuma operação perigosa naquele momento. Quem participava do projeto quer agora mais verbas para recomeçar e apoio de especialistas do exterior. Esse é inclusive um pecado que o Brasil comete, de não aproveitar um monte de excelências que tem na Rússia, nos países do leste, que estão dispostos a nos ajudar. Só que nós não temos como absorvê-los. Em Brasília, o ministro da Defesa, José Viegas, disse que a principal suspeita é de que uma descarga elétrica tenha acionado prematuramente o motor do foguete. Esta descarga elétrica pode ter sido causada por diferentes fontes.
nenhuma delas aparece como provável. De maneira que esta é uma questão que está no cerne da investigação. Não foi detectado nenhum sinal eletromagnético que possa ter causado a explosão. O Ministério da Defesa pediu mais pressa no envio de documentos que possam facilitar o trabalho dos legistas em São Luís. A transferência dos corpos para São José dos Campos, em São Paulo, ainda não foi planejada. Desde sexta-feira, o IML de São Luís trabalha no limite. Todos os legistas foram convocados para identificar os 21 corpos das vítimas do acidente da base de Alcântara. Normalmente, o Instituto libera 2 ou 3 atestados de óbito por dia. O diretor do IML diz que pode haver atraso. Se chegar de 3 agora, 4, 5, vai congestionar os trabalhos, a gente vai ter a compressão da população, vai trabalhar com agilidade, mas vai congestionar. O trabalho de identificação é lento porque os legistas dependem de informações sobre a arcada dentária das vítimas, mas encontram dificuldades. Luiz de Almeida é irmão de um dos mortos. Ele contou que o dentista da família se negou a entregar uma radiografia que pudesse ajudar na identificação. Respondeu que só entregaria para a pessoa que foi batida a chapa. Ou seja, por falecido. Até agora, somente 6 corpos foram identificados. O de Antônio Sérgio Cesarini, Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, José Eduardo Pereira II, Roberto Tadashi Seguchi, Rodolfo Donizete de Oliveira e Sidney Aparecido de Moraes. Pelo menos 2 corpos só poderão ser identificados pelo DNA. Como o exame não é feito aqui em São Luís, eles serão levados para o IML de São José dos Campos. Os legistas correm contra o tempo. É que para fazer o exame de DNA, o corpo não pode receber nenhum conservante como o formol. O diretor do IML estima que o trabalho só vai estar terminado amanhã à noite. E agora há pouco foram anunciados os nomes de mais 4 identificados. Amintas Rocha Brito, José Eduardo de Almeida, Maurício Biela de Souza Vale e Gines Ananias Garcia. A demora na liberação dos corpos angustia as famílias e os amigos dos mortos em São José dos Campos. Voltar ao trabalho no Centro Técnico Aeroespacial não foi fácil. Vai ficar meio difícil, né? Porque é um colega de serviço, um colega de um amigo, né? Então fica meio... Mas tem que levar a vida, né? Os 3.200 funcionários do CTA fizeram hoje, durante o trabalho, 1 minuto de silêncio em homenagem aos 21 colegas mortos no Maranhão. Uma comissão foi formada entre o Centro Técnico, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Prefeitura de São José dos Campos, para dar assistência às famílias das vítimas. Mas o que essa família mais quer agora é notícias de Alcântara. Carlos Eduardo e Rafael ainda não sabem se o corpo do irmão já foi reconhecido no IML de São Luís. Eu sou de São José dos Campos, tem um irmão meu que está aí no acidente. Eu queria ver se alguém podia dar uma informação, principalmente se ele já foi identificado. O desenhista industrial Gil César Batista Marques, de 44 anos, instalava câmeras na plataforma de lançamento para gravar imagens do foguete. Essa demora, ela gera uma expectativa, uma ansiedade, sabe? Essa agonia é horrível. Angústia também para a família do técnico Rodolfo de Oliveira. O corpo dele foi identificado hoje de manhã. É muito doloroso e nós estamos aí numa expectativa muito grande. Estamos vivendo uma tortura nesses dias pelo fato, primeiro, de perder o nosso irmão e segundo, não saber como é que ele vai chegar aqui. Este engenheiro aeronáutico que gerenciou durante 26 anos os projetos de lançamento de foguetes brasileiros se emocionou ao falar dos amigos que trabalhavam no programa espacial e que morreram na explosão. Conheci na vida, 20, 30 anos. E, infelizmente, alguns se sacrificaram. Eu lembro deles, penso em cada um deles, trabalho junto. Um mausoléu será construído em homenagem às vítimas da explosão e, além da indenização, os filhos dos funcionários mortos receberão bolsas de estudo do governo federal para cursos de iniciação científica. O presidente Lula negou hoje que a falta de recursos tenha causado o acidente. No Peru, onde foi assinar acordos comerciais, o presidente garantiu a continuidade do programa espacial brasileiro na base de Alcântara. Era hora de festejar a nova aliança com os vizinhos peruanos, mas o presidente Lula pediu licença para falar da tragédia de Alcântara. Disse que ainda não é seguro e por isso não vai à base. Negou que o acidente tenha sido provocado por falta de investimentos. Por fim, fez uma homenagem às vítimas e uma promessa às famílias. Tudo que estiver no nosso alcance, nós iremos fazer para minorar
o sofrimento dos entes queridos que se foram. De volta à diplomacia, o presidente Lula pôde saudar o acordo de livre comércio entre Peru e o Mercosul, um tratado firmado por insistência do Brasil, o primeiro da área comercial deste governo e o primeiro passo para o Peru se tornar um associado do nosso bloco econômico. A amizade com o Peru interessa ao Brasil porque ela ajuda a avançar no projeto de integração sul-americana do governo Lula. E também porque os quase 3.000 quilômetros de fronteira entre o Brasil e este nosso vizinho aqui do oeste do continente podem se transformar em corredor para o Pacífico, em atalho para os produtos brasileiros atingirem mais depressa os ricos mercados da Ásia. Hoje, produtos brasileiros como os eletrônicos da Zona Franca de Manaus e a soja do Centro-Oeste são levados por terra até os portos do Sudeste ou do Sul. Depois dão a volta pelo mar até chegar ao Pacífico. Acordos firmados hoje aqui em Lima confirmam a intenção de criar pontes, estradas, portos e rotas diretas para encurtar essa viagem. As assinaturas de autoridades peruanas e brasileiras são também sementes de uma América do Sul mais unida. A saída, disse o presidente Lula, para evitar que a associação à ALCA, defendida pelos Estados Unidos, não se torne instrumento de sufocação do desenvolvimento dos países sul-americanos. Daqui a pouco, a demissão do diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer. E os cidadãos que acreditaram no fim da greve nos postos do INSS.